Traga Jesus, reconhece Ele no seu caminho, que Ele vai te ajudar. Ao invés de falar do amor de Jesus, nós estamos querendo atacá-los. Levanta, dá para Ele a glória. Dá para Ele a glória. Para quem? Para Deus. Dê a Deus a glória. Devolva para Ele a glória. Porque tu, Senhor, és a minha candeia, e o Senhor esclarece as minhas trevas. Segundo Samuel, capítulo 22, versículo 29. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, alcance você e todos aqueles que você ama em cheio exatamente agora. E é com essa palavra que eu quero iniciar o vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Aos novos inscritos, sejam muito, muito bem-vindos. Que alegria receber, gente, em menos de 24 horas, 100 inscritos somados aqui no canal. E toda a honra, toda a glória eu entrego para Deus. Eu quero engrandecer a Deus. Ele tem ouvido a minha oração. Ele ouve. Pode clamar porque Ele ouve, Ele te ouve. Eu não sei a situação que você está passando, sobre o que você tem clamado, sobre o que você tem pedido que o Senhor venha intervir, mas o Senhor é aquele que ouve. Nós, seres humanos, a gente pode se sentar à mesa com alguém, ouvir aquela pessoa e muitas vezes nosso pensamento está em outro lugar. O Senhor não, o Senhor ouve. Com bilhões de pessoas nessa terra, Ele reconhece a sua voz. Dentre milhões e milhões e milhões de pessoas, o Senhor reconhece a sua voz. Você já parou para pensar nisso? Tanta gente clamando Senhor, 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 mas é a sua voz, Ele está reconhecendo a minha voz. Ele sabe quem é quem, Ele entende o teu processo, Ele entende tua dor, Ele entende teu pedido de socorro e Ele desce e te atende. Já parou para pensar nisso? Que incrível que é. Eu iniciei a minha manhã fazendo o meu devocional, buscando a Deus, como é o meu modo preferido de começar o meu dia. E eu tinha colocado no script do dia de hoje para fazer o vídeo de uma forma diferente. Aqui dentro de casa, ia fazer uma limpeza, almoço, levar vocês durante o meu dia, mas ao buscar ao Senhor, é tão bom a gente buscar a Deus logo de manhã, porque Ele nos dá um norte de como Ele quer que seja o nosso dia, de como Ele quer que a gente haja naquele dia. Ai, gente, eu tô sentindo tanta presença de Deus, porque quando a gente o busca, a gente acha. Não tem ninguém que busque ao Senhor e não encontre. Não tem ninguém que dobre o seu joelho e Ele não direcione. Não tem ninguém que coloque Ele em prioria e Ele não venha como primeiro mesmo, sabe? Eu tô com meu coração muito grato porque eu pedi ao Senhor que Ele desembaraçasse o caminho aqui no YouTube. Eu tava sentindo um embaraço muito grande, assim, para conquistar os inscritos. Eu sei que é um terreno muito penoso, um terreno muito difícil mesmo. Tem pessoas que estão aí há 4, 5 anos até agora não conquistaram nem a quantidade que eu estou aqui hoje. Eu pedi a Deus, falei, Deus, tá chegando meu aniversário. E eu gostaria tanto, Senhor, tanto que o Senhor me desse os meus 1000 inscritos. Já chegou nos 1000 inscritos? Não. Mas eu já tô dando ao meu Deus glória.
E é algo tão. Algo está acontecendo aqui, sabe? Algo sobrenatural está acontecendo aqui. E o vídeo que em menos de 24 horas me trouxe 100 inscritos, que para muita gente 100 inscritos não é nada, gente. Para muita gente que já tá lá nos 10 milhões, né? Tão lá para frente, para eles 100 inscritos, se chegar ou se sair, nem coça. Mas para mim, um inscrito, já é algo assim grandioso, é algo para eu agradecer. Vocês não têm ideia. Quando eu abro assim a notificação, fala fulano se inscreveu, um inscrito e dentro de 2, 3 dias, gente, eu me alegro, eu exalto a Deus, eu engrandeço, eu reconheço a mão de Deus, sabe? Eu reconheço que foi Deus que trouxe, foi Deus que encorajou aquela pessoa a apertar o botãozinho de se inscrever. E todo mundo que vem chegando aqui, eu falo, Senhor, traga as pessoas certas, sabe? Traga as multidões certas para esse canal, aquela pessoa que precisa mesmo, Senhor, traga. E eu pedi pra ele, né, chegando no meu aniversário, eu falei, Deus, eu queria tanto que no meu aniversário, sabe, eu tivesse meus primeiros 1000 inscritos, mas tá tão impossível, meu Deus, tá tão impossível. E ele me mostrou. Eu sei que pra Deus nada é impossível. Eu sei. Jesus me ressuscitou. Né? Jesus me ressuscitou, Jesus me curou da esterilidade, Jesus me livrou de morte várias vezes, Jesus fez coisas grandiosas na minha vida e eu também contemplei coisas grandiosas na vida de quem me rodeia. Eu sei que Ele é poderoso, eu tenho experiência com Ele, eu não só o conheço de ler sobre Ele, mas Ele se manifesta na minha vida, Ele se manifesta sempre. Sempre quando eu o clamo, quando eu busco, ele se manifesta. Não tem como não acreditar no poder dele. Mas o YouTube é uma coisa tão difícil, as redes sociais, que eu falei assim, gente, eu falei, Deus, talvez o Senhor não queira. Talvez o Senhor não queira, talvez o Senhor queira que seja assim mesmo, bem devagar, sem pressa, porque talvez o Senhor esteja trabalhando algo em mim, mas sinceramente, Senhor, eu gostaria tanto que esse processo desse uma acelerada. Me ajuda, Senhor. Daí coloquei despretensiosamente, gente, achando que não haveria um retorno grandioso. No máximo 3, 4 pessoas viessem para o meu canal. Mas eu coloquei um vídeo daquela atleta que venceu, ela venceu a competição na Olimpíada. E na hora que ela venceu, a treinadora dela falava para ela assim: levanta, dá para ele a glória. Dá para ele a glória. Para quem? Para Deus. Dê a Deus a glória. Devolva para ele a glória. Aquilo mexeu tanto comigo, tanto, mas o que mais mexeu comigo foi saber que quem apresentou Deus para a treinadora foi a própria atleta. Foi a própria atleta. E ver que o discipulado dela entrou no coração mesmo da atleta, sabe? Não foi uma coisa superficial. Que aquilo que o Deus que ela apresentou, a forma que ela apresentou Deus, falou de Deus, que Ele faz, que Ele é poderoso e que Ele é o merecedor de toda a honra, de toda a glória na nossa vida, entrou no coração da treinadora de verdade. Tanto é que enquanto ela estava lá caída no chão, a atleta falava: vai, levanta e dê para Ele a glória. E isso muito alegrou meu coração e eu creio que Jesus sorriu. Comoveu o mundo e o Brasil aquela cena. Depois da entrevista ela foi e falou, gente, ela contou, ela falou, ela dizia para mim levantar e dar para Deus a glória. Tomando chá. E daí, eu sei que não comoveu só a mim, o meu espírito, mas eu sinto que o Senhor, parece que eu vejo o Senhor fazendo, sabe? É isso aí. É isso aí. Ele se alegrando, o coração dele alegre com aquilo, porque a gente, nós cristãos, estamos vendo aí
o crescer, né? O mundo jaz no maligno, gente, desde que o inimigo foi expulso do céu. O mundo jaz no maligno desde aquele tempo, não é de agora que o mundo jaz no maligno. Mas agora ele está descarado. Ele tá possuindo as pessoas de uma forma que as pessoas estão descaradas. As pessoas estão se tornando adeptas dele. Foi uma Olimpíada onde foi colocado aquela mesa imitando a mesa da Santa Ceia, sabe? Da noite de ceia do Senhor Jesus com os 12. Minimizando, escrachando, rindo. E eu vejo muitos cristãos perdendo o norte, perdendo o rumo. Ao invés de falar do amor de Jesus, nós estamos querendo atacá-los. Nós estamos querendo enfiar o Espírito Santo goela abaixo deles, mostrar para eles que não, a gente quer defender Jesus. Jesus não precisa de defesa. Jesus não precisa ser defendido. Jesus não precisa que a gente se levante e use a nossa voz, a nossa rede social para atacar, para falar um monte. Jesus só precisa que a gente se levante e dê a Ele a glória. Só isso. Só isso. Que nós nos levantemos e demos a Ele a glória, gente. A atitude dessa moça, dessas duas moças, parece que eu as vejo assim como lá no tempo de Daniel, quando a estátua foi erguida e falaram que quando ouvisse o som, né, daquela buzina tocar, eles deviam se abaixar e adorar, né? Adorar o rei, né? Adorar o rei. E eles, todo mundo se abaixou e eles falaram: nós só adoramos ao nosso Deus. Eles não precisaram falar mal daquelas outras pessoas, eles não precisaram falar mal do rei de forma nenhuma. O edito era para que todos adorassem ao rei e eles não se abaixaram. Daniel não tinha nada contra o rei. Daniel só não colocava ninguém no lugar do rei dos reis, que é o nosso Senhor. Aquela atitude daquelas moças ali nas Olimpíadas foi tipo assim, é como se fosse ali Daniel e seus amigos, que não se abaixaram, que não se prostraram, e pronto, foi a pregação necessária. Enquanto, gente, nós quisermos apresentar Jesus com fúria, com grosseria, rebatendo, né, xingando, que absurdo, que isso e aquilo outro, a gente não vai expressar o amor de Cristo. A gente não vai fazê-los abrir uma brecha no coração, sabe? Para, de repente, se darem ao benefício da dúvida: será que Jesus, sabe, será que, deixa eu ver se é isso mesmo, porque eles falam tanto. Nossa, ela, ao invés dela levantar-se aqui e falar: opa, obrigada, glória é minha, na hora dela brilhar, ela apagou, ela se apagou, ela se anulou. Ela se anulou e deixou Deus brilhar. Deus brilhar. Tem pessoas que falam assim: mas agora vocês estão adorando essa moça. Mas não é adorando a moça, é louvando a atitude dela. A mulher que teme a Deus, essa será louvada. Está lá em Provérbios 31. É louvando a atitude dela. Louvar significa elogiar, elogiando o que ela fez, elogiando o posicionamento delas, das duas. Que posicionamento maravilhoso. E eu vim louvar a Deus pelos 100 inscritos que vieram através desse vídeo. Foi um vídeo pequenininho, gente. Se você não assiste, você só assiste esse grandão aqui. Eu sempre coloco vídeos nos shorts, né? Então ele tem a duração de 1 minuto, ele é bem rápido. Despretensiosamente coloquei porque tocou no meu coração. E o Senhor me fez lembrar, assim, que falou assim: Marilúcia, Marilúcia, porque ele não chama pelo nome, enquanto você me der a glória, enquanto você me chamar para tudo que você precisar,
você me colocar em prioridade. Eu vou te abençoar, eu vou fazer como segundo Samuel aqui, capítulo 22, versículo 29. Eu vou ser a sua candeia. Eu vou te esclarecer nas trevas, ainda que estejamos em meio às trevas. Ainda que esse mundo, gente, tudo aqui jaz no maligno. O sistema é corrompido. É corrompido pelo inimigo. Mas ainda que seja dessa forma, que nós carreguemos dentro de nós a candeia que é o Senhor, que nos ilumina, que traz luz em meio às trevas, que traz luz dessa escuridão corrompida que é o mundo. A gente não precisa forçar que as pessoas recebam Jesus. Nós só precisamos carregar Jesus. Carregar Jesus com amor. Carregar Jesus com zelo. No nosso momento de glória, louvar o nome de Jesus. Quando você estiver ganhando, louve o nome de Jesus. Quando você estiver perdendo, ao invés de blasfemar, deixar o mundo saber, deixar o mundo ver a sua dor, não, louvar o nome de Jesus na sua dor também. Você precisa, você é luz, você tem que carregar isso. Você precisa carregar isso. A sua vida tem um propósito, tem um sentido. E qual é o sentido? O sentido é louvar o nome do Senhor, é adorar o nome do Senhor, independente de qualquer circunstância. Reconhece o Senhor Jesus no seu caminho, sabe? Traga Jesus, reconhece Ele no seu caminho, que Ele vai te ajudar. Uma coisa incrível que elas disseram foi assim, a gente disse, ela contando na entrevista, a gente disse uma para outra que independente da situação, nós daríamos glória para Deus. Será que independente da nossa situação, a gente está dando glória para Deus? Será que no meu momento de dificuldade eu estou dando glória para Deus? Ou eu estou blasfemando, eu estou chutando pau da barraca, eu estou abandonando, me apostatando da fé, falando que Ele não fez, Ele não fez, Ele não me ouviu, eu clamei tanto, Ele não fez, Ele não fez. Será que Ele só merece a glória na hora da vitória? Será que nos momentos em que não foi, você nem perdeu, mas você precisa estar caminhando em rumo a uma situação, aí você apresenta ao Senhor, eu não sei a resposta disso aqui, eu gostaria muito que fosse dessa maneira, Senhor, mas se não for dessa maneira, eu vou te dar glória. Será que você tem chamado Jesus antes de tudo, antes de acontecer, antes das suas competições, antes dos seus projetos? Chame-o. Eu tô assim, gente, eu tenho um costume da seguinte forma. Eu tenho um projeto, eu quero fazer tal coisa. Eu falo pro Senhor, eu tenho tanta vontade de fazer isso. Eu queria tanto fazer isso, Deus. Às vezes é besteira, gente. Sabe? Às vezes não é coisa tão grandiosa. Às vezes é coisa grandiosa. É coisa que assim, que se o Senhor me abençoasse nesse sentido, eu falo, meu Deus, Senhor, abençoasse. Nesse sentido aqui. Oh meu Deus do céu, ia mudar isso. Eu gostaria muito que o Senhor me ajudasse. Me abençoe nisso, Pai. Mas se o Senhor não quiser, porque o Senhor vê além da gente. Ele nos conhece mais do que nós mesmos. Se o Senhor não quiser, se não é da tua vontade, não é esse caminho que o Senhor tem pra mim, ou de repente isso mais pra frente vai me trazer um problema muito grande, o Senhor não quer que eu passe por isso, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Eu tenho esse costume. Quando eu fui começar aqui o YouTube, eu orei. Eu oro, eu falo pra vocês, eu oro, eu apresento o que vai chegar, eu apresento os conteúdos, eu falo pro Senhor, que conteúdo o Senhor quer que eu faça hoje, qual conteúdo dessa semana, o que o Senhor quer que eu fale, Senhor, dirige as minhas palavras. Eu ouço muita gente falando assim, nossa, Malu, que sabedoria, que palavra de sabedoria, eu precisava dessa palavra, chegou na hora certa, gente, não vem de mim. Não vem de mim, porque eu não tenho estrutura, eu não tenho inteligência, eu não vem de mim. Eu vou buscar na minha fonte, que se chama Jesus.
Jesus é a minha fonte. E por isso que vai de encontro àquilo que vocês precisam ouvir. Vai exatamente de encontro com aquilo que vocês estão procurando. Porque vem de Jesus, não vem de mim, não. Porque se fosse de mim, gente, ia ser tanta baboseira, tanta besteira, tanta coisa que ao invés de agregar, ia subtrair, entende? Então vem de Deus. Eu vim nesse vídeo render ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, todo reconhecimento que sem Ele nada sou, nada posso, nada tenho, nada posso fazer. Sem Ele eu sou o caco dos cacos, o barro dos barros. Eu sou nada, mas com Ele a gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece. Se você não tem o costume de pedir a presença do Senhor, ou se você tem tentado mostrar Deus para outra pessoa força, pare hoje. Pare hoje. Sabe como a pessoa vai ver Deus? Só de olhar para você. Sabe, a palavra fala assim que nós somos sal da terra e luz do mundo. Não dá para colocar uma luz debaixo da mesa. A luz ela é colocada no alto da casa para que ela ilumine toda a casa. Veja bem que uma luz aqui no espaço da minha sala está apagada agora, mas uma luz ela é suficiente para iluminar toda a sala, ainda alcança a cozinha, um pouquinho do quarto, e se deixar a porta do banheiro aberta, alcança o banheiro também. Uma única luz. Uma única luz posicionada. Bem posicionada. Ilumina as trevas. Ilumina quem estiver em trevas. Não tem como você não chamar atenção. Não tem como você não pregar. Só de você viver em Deus. Só das suas atitudes serem atitudes que louvam o nome do Senhor. Você está pregando. Você está pregando. Tem uma frase que fala assim, ó, pregue em todo o tempo. Com a sua vida. E se for necessário, aí você use sua boca. Aí você comece a falar. Mas a sua vida deve ser um louvor a Deus. A vizinha aqui do lado mudou há um tempo atrás. E ela perguntou pra mim se você é cristã. Eu disse, sou, graças a Deus. Ela falou, dá pra ver que você é cristã. A sua atitude, dá pra perceber que você é cristã. Isso enche nosso coração de alegria. Quando você entra num lugar que ninguém te conhece, você nunca foi naquele lugar e alguém olha pra você e fala, você é crente? Você serve a Deus? Você é cristã? Aí você fala, só, mas como que você sabe? Me conhece de algum lugar? A pessoa fala, não, mas é que você é diferente. O seu jeito é diferente. O seu jeito de falar, o seu jeito de agir é muito diferente. Porque nós carregamos Deus e não é tanto pelo que nós falamos, é pelo nosso posicionamento. Vocês lembram de Pedro? Quando Jesus estava lá sendo castigado por aquilo que ele não tinha culpa, pelos nossos pecados. Ele estava no meio da multidão, escondido, acompanhando de longe. Com medo. Como não ter medo? Como não ter medo? Se o amigo Jesus, todo-poderoso, estava sendo preso, estava passando por todo tipo de humilhação, sendo cuspido, apanhando. Como não ter medo? Ele ficou pelos cantos, vendo o movimento de longe, e uma mulher reconheceu ele. Alguém reconheceu ele e falou assim, olha, é um deles. Aquele ali não é um deles? Que andavam com Jesus? E ele falou, não, eu não sou. Eu não sou. Não é enganada, não sou. E alguém disse assim, é sim, lógico que é. Você é muito parecido. Ele se veste igual, ele fala igual. Ele é parecido. Gente, quem anda com Jesus se parece com ele. Tem um brilho dele.
tem a graça dele, tem as reações que ele teria na boca as palavras que ele teria, porque a Bíblia nos fala que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. O que é isso? É o Espírito Santo dentro de nós. As nossas reações condizem com que o Espírito que nós carregamos, características que ele tem. Então vamos pregar, pregue com a sua vida. O mundo está mal, o mundo é mal, o mundo jaz no maligno, está caótico, está difícil. Ontem eu estava falando no Instagram, se você não me segue, vou deixar passando aqui, sobre o que está acontecendo lá na Venezuela. Que tristeza, gente, que tristeza, que tristeza, que tristeza. A corrupção, a morte, a violência, a fome, sabe? A ditadura, o comunismo, tudo aquilo acontecendo. E eu falei, você tem orado pela Venezuela? Vamos orar pelos nossos irmãos da Venezuela. E eu falei, gente, se eu deixasse o lado humano agir, a minha vontade é pedir assim, Deus, manda fogo do céu e consome todo mal. E consome o homem mal, porque nós somos carne, né? Nós temos às vezes uns sentimentos de revolta, mas quando você se dobra para orar e o Espírito Santo vem agindo no seu coração, vem agindo na sua mente, você começa a ter um sentimento de misericórdia que nem você entende de onde vem esse sentimento. Nem você. Excede ao teu entendimento. Vem um sentimento de misericórdia. Que sentimento é esse? É o sentimento que Jesus teve na cruz. As pessoas prenderam ele lá, crucificaram ele lá, estavam ali embaixo zombando dele lá no alto. Deram para ele uma esponja embebecida, né, em vinagre. Gente, eu perdi muito sangue quando eu perdi meu bebê o ano passado. Eu precisei tomar bolsa de sangue e tudo mais. E eu senti uma fraqueza e uma sede descomunal. Inclusive falei pro meu marido, eu falei, agora eu tô entendendo a sede que Jesus teve na cruz. Quando você perde muito sangue, você tem muita, muita, muita sede, gente. A minha vontade era beber uma caixa d'água de tanta sede que eu tinha. De tanta sede que eu tinha. E eu bebia muita água e aquilo não era suficiente. O meu marido pegou uma garrafa de 2 litros e eu glut e aquilo não era suficiente. Sabe, eu precisava beber muita, muita, muita água. Então hoje eu entendo que o Senhor Jesus sentiu muita, muita sede. Deixa nos comentários se você já passou por isso, se você sentiu muita sede também. E ao invés de darem água, eles deram uma esponja embebecida em vinagre. Uma colherzinha de vinagre já é horrorosa. Agora imagina uma esponja embebecida que vai pingando, né, até num pau, vai pingando até a boca de Jesus, ele todo ferido, pingando aquele vinagre, gente, vinagre na ferida. Olha, ele olhou para eles e falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. A gente precisa ter esse sentimento. Quando a gente se dobra para orar, aí Jesus começa a falar no nosso coração, começa a mover. É um sentimento que não vem da gente. É uma misericórdia sobrenatural. É um amor sobrenatural. E você começa a orar e o Senhor começa a colocar no seu coração, você começa a falar: Senhor, perdoa. Perdoa, Senhor, perdoa todo homem mau, perdoa toda mulher má. Perdoa quem está fazendo todo mal, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem, eles estão tomados pelo inimigo. Eles estão tomados pelo mal. Eles estão
cegos, o Deus desse século os cegou para que eles façam tudo de mal, tudo de horroroso. Mas a gente precisa orar. E além de tudo, gente, orar crendo que o Senhor tem poder para perdoá-los, que o Senhor pode transformá-los e transformá-los ao ponto de eles se converterem, deles se arrependerem, deles voltarem atrás, deles falarem: nunca mais vou fazer isso. Deus pode fazer isso. É bem verdade que o mundo caminha para o fim. Nós estamos nos últimos momentos dessa terra. E as coisas tendem a piorar. Mas a gente não pode se deixar corromper. A gente não pode deixar o ódio entrar no nosso coração. A gente não pode deixar a revolta entrar no nosso coração. A gente tem que continuar orando. Orem por Israel. Orem pelas os outros países em volta. Mesmo aqueles que estão fazendo mal. Mesmo aquele. A palavra de Deus diz que aquele que apresenta Israel, ele fala que apresenta, que ama, né? A palavra de Deus diz exatamente assim: o Senhor vai prosperar todos que amam a Israel. Porque Israel é o país que é eleito por Deus. Eles são os eleitos de Deus. Então, ore com muito amor, com muito zelo. Peça paz para Israel. Peça alegria. Peça restauração para Israel. Porque ele será restaurado. A palavra de Deus diz que chegará o dia da restauração do povo de Deus. Quando Jesus veio, eles não receberam Jesus como Messias, mas eles são o povo eleito. Então peça restauração, peça paz naquele lugar. Eles são um país tão pequenininho, mas o dono desse país é Jeová, é Yahvé, é o Deus dos exércitos. Aleluia, aleluia, aleluia. E com Deus eles se tornam imbatíveis. Então vamos orar por Israel, não só por Israel, gente, mas até mesmo orar para que o Senhor perdoe as outras nações que estão lutando contra Israel. Senhor, perdoe porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles estão mexendo com a menina dos teus olhos. Senhor, perdoe, Senhor, perdoe. Vamos orar, ore pelo Brasil, ore por nossa nação, gente. Tanta corrupção, tanta malignidade, tanta gente vivendo do avesso. O errado se tornou certo, o certo se tornando errado. Né? A perseguição contra os cristãos, mas quando nós somos perseguidos, vamos nos alegrar. Se alegre na perseguição. Malu, como eu vou me alegrar em ser perseguida? Lembre-se que você está perseguido por amor a Jesus. Os apóstolos, eles apanhavam. E ao apanharem por estarem seguindo Jesus, pregando a palavra dele, eles se sentiam, eles falavam: que honra apanhar pelo mestre. Que honra apanhar pelo Evangelho. Que honra. Que honra. Gente, nós não estamos apanhando. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Mas se nós estamos sendo perseguidos, vamos adorar e honrar a Deus, glorificar e falar: a glória é tua, Deus. A glória é tua, porque eu estou sendo perseguida. É sinal que a luz do Senhor que está em mim está irradiando mesmo, está chegando, está batendo nas trevas, está incomodando as trevas. Glória a Deus, Senhor, me usa, que o Senhor te levante nesse tempo, que o Senhor levante você, que você se levante, que você saia do seu comodismo, que você use as ferramentas que Deus te deu para levar o Evangelho, para falar de paz, para falar de amor com a sua vida. Às vezes você não tem uma boa oratória, Malu, sou tímida, não consigo falar. Você consegue escrever um versículo na sua rede social, pôr pra frente, porque a palavra de Deus é viva. Eu falo, gente, a palavra de Deus é viva. Não
precisa você forçar a palavra de Deus em trabalhar, ela já é viva por si só. E não tem um lugar que ela chegue que ela não faça alguma coisa. Ela está trabalhando, ela trabalha. Ela trabalha, ela é viva, ela é eficaz, ela é espada de dois gumes. Ela é poderosa e eficaz. Só coloque ela lá. Só insira ela. Você tem um grupo de família, você colocou alguma vez um versículo, um louvor, né? Você tem feito. Convide as pessoas para irem à sua igreja. Convide. Não disseminem contendas e divisões. Eu sei que a dificuldade não está só no mundo. A dificuldade cresceu no meio da igreja. Mas por mais que tenha crescido a dificuldade no meio da igreja, seja você a luz, seja você o diferencial. Às vezes tem situações assim que existe muita polêmica, né? Na rede social, em questão de alguma coisa ruim que aconteceu no meio do povo de Deus. Não é no meio do povo de Deus, alguém, que a gente generaliza, né, gente? A gente tem que parar de generalizar. Alguém errou, alguém pecou, e o ser humano, ele é propenso a cair, ele é propenso a pecar, ele é propenso a fazer algo ruim, porque nós temos essa natureza caída e nós estamos lutando dia após dia para chegarmos no céu. E daí alguém errou, alguém pecou, e a gente começa a disseminar isso, sabe? Começa a falar, põe na rede social, aí alguém fala assim, não, nós não temos que compactuar com o erro, a gente tem que, como que fala? A gente tem que denunciar, a gente tem que pôr a boca no trombone, mas dessa maneira, sabe? E às vezes eu confesso a você que eu me sinto tentada a entrar no comentário e falar alguma coisa, qualquer coisa que seja, sabe? Tipo, debater algum comentário, ou então tentar provar para a pessoa que ela estava errada, mas o Espírito Santo me lembra e fala, não é por força nem por violência, é pelo meu espírito. Não é assim que você vai convencer ninguém. Se você entra e você começa, independe, gente, do seu ponto de vista, independe. Se você entra, você vai dando engajamento para aquilo ali vai crescendo de uma tal forma. Você entra, fulano entra, ciclano entra, vai indo, aquilo vai crescendo. E aquilo que tinha que não ter palco, ele tem palco. É engraçado que o Senhor tem operado tantos milagres e nós não temos colocado palco para os milagres do Senhor. Quando alguém coloca lá, Deus fez isso, nossa, o palco não existe. A gente não coloca em pódio aquilo que Deus faz. As libertações, pessoas sendo libertas dos vícios das drogas, casamentos restaurados, madres abertas, portas de emprego, prosperidade, libertação, livramento, oportunidade de viver novamente, ressurreição. A gente não coloca isso em pódio, mas alguém pecou, alguém caiu, alguém abusou, alguém violentou, alguém mentiu, alguém roubou, alguém, não é o povo de Deus, gente, não coloca tudo no mesmo saco. Não somos farinha do mesmo saco. Nós somos um povo imperfeito, sim, mas buscando se santificar. E no nosso meio existe muito joio. Gente, vocês me perdoem. Eu gravei todo o vídeo. Vocês viram, eu estava com o microfone. Estava gravando para vocês, veio uma ligação e essa ligação interrompeu, porque vocês sabem que, para quem não sabia, tá sabendo agora, eu gravo tudo e faço tudo no meu celular. E veio uma ligação na hora que a ligação chegou, cortou o microfone. E depois eu acabei não verificando o microfone. Tava ali tão envolvida pela graça de Deus, tudo mais, sentindo a presença de Deus e falando com vocês tudo aquilo que vinha dentro do meu coração, que acabei não observando que não estava mais captando o som do microfone, porque a ligação interrompeu essa conexão do microfone com o celular. Mas só para finalizar, eu estava falando o seguinte, que nós, na igreja, nós temos
muito trigo, mas também temos misturados com o trigo o joio. E o próprio Jesus diz o seguinte: deixa o joio crescer com o trigo, que no dia certo, no grande dia do Senhor, ele vai tirar o joio do meio do trigo. Isso é responsabilidade dele, isso é papel dele. O nosso papel é simplesmente orar. Orar por cada um que estiver no nosso meio, orar por aqueles que caíram, orar por aqueles que estão tentados a cair e não apontar, não trazer fama para isso, sabe? Não colocar isso no holofote. O que tem que ser colocado em holofote é o que Deus tem feito por nós. É o que Deus tem feito no meio do povo de Deus. É o que Deus tem feito pela maioria daqueles que estão dentro das igrejas, porque a grande maioria que estão reunidos dentro das igrejas, estão reunidos porque amam a Deus em primeiro lugar, porque querem restauração, querem salvação, querem realmente uma vida transformada, estão vivendo uma vida de inteira devoção verdadeira, vivem adorando ao Senhor em espírito e em verdade. E não é um ou outro que decidiu fazer algo errado, pecar, sabe, pisar no sangue do Senhor, que pode, sabe, que a gente pode unir todo mundo no mesmo saco e achar que, olha, crente é tudo igual, por isso que eu não vou à igreja, por isso que eu desisti, por isso que isso, aquilo, outro. Não. A gente está na igreja porque a gente está obedecendo um dos mandamentos, que é a gente se congregar com os irmãos, né? Que a gente não faça, como disse Paulo lá na Bíblia, que a gente não faça como aqueles que apostataram da fé, como aqueles que deixaram de se reunir, de se congregar. É um mandamento. E se Jesus fazia isso, é sinal de que é um bom exemplo a ser seguido. Então, que a gente esteja com nossos olhos focados em Deus, que aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, a gente levante mesmo assim um louvor ao Senhor, que a gente engrandeça Ele, exalte a Ele, cante e conte tudo de maravilhoso que o Senhor tem feito na nossa vida, porque são incontáveis as bênçãos. O que daremos ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos feito, gente? Não tem como. Por mais que eu fizesse, por mais que você fizesse, ainda assim seria... A gente não conseguiria pagar, a gente não conseguiria glorificá-lo à altura de tudo que Ele tem feito por nós, né? Então, esse foi o objetivo do vídeo de hoje, te lembrar, te dizer que você precisa glorificar ao Senhor em qualquer que seja a circunstância, que você, ao invés de dar palco para tudo que o inimigo tem feito de errado, veja bem, as atletas, que até corrigi aqui, eu falei que era a treinadora, mas não, era a adversária que ela tinha evangelizado. Gente, coisa maravilhosa. Elas poderiam, naquele momento que elas tiveram ali a oportunidade, o microfone dos repórteres ali na frente delas, as câmeras voltadas para elas, elas poderiam falar: olha, é o seguinte, pecaram aqui. Olha, o seguinte, eles fizeram uma blasfêmia, a abertura foi uma blasfêmia, que coisa absurda, que coisa horrorosa. Mas elas entenderam que o mundo jaz no maligno, que vão fazer mesmo, gente. Qual é a novidade? Qual é a novidade? Você cristão, qual é a novidade? Jesus já não disse que isso ia acontecer? Jesus já não disse, já não deixou lá. A Bíblia é o maior noticiário, sabe? Ele vem falando de tudo que vai acontecer lá desde os primórdios, gente. Desde lá, séculos atrás, tá? Avisando a gente de tudo que aconteceria. O inimigo, ele nunca mudou a estratégia dele, sempre foi essa. A estratégia dele é querer zombar, é querer humilhar, é querer pegar tudo que é santo e fazer profano. Enfim, essa é a estratégia dele. Esse sempre foi o papel dele. E nós, como igreja, a gente tem que saber disso e não dar mais palco. E não, sabe, não jogar o holofote nele, não. Foi tão lindo, porque o holofote veio para elas e elas glorificaram a Deus, elas não precisaram falar nada, sabe? Independente do que o inimigo faça, independente da forma que ele haja, vamos sempre glorificar a Deus. Pronto, essa é a nossa arma. Orar, vigiar, nos consagrar, fazer nosso papel e glorificarmos a Deus. E o papel dele é esse aí. O
papel dele é esse, é tentar com as investidas, com a zombaria, esse é o papel dele. O papel da igreja é simplesmente ser luz em qualquer lugar em meio às trevas, tá bom? Que Deus abençoe demais vocês. Me perdoe essa interrupção abrupta, né? Tinha falado tanta coisa, mas acontece. Toda a honra e toda a glória a Deus. Eu entendo o seguinte, tem coisas que a gente acha que deveria ser de uma forma, mas deveria ser de outra. E o Senhor sabe de todas as coisas. Eu entreguei esse vídeo nas mãos de Deus. Eu peço a Deus que quando chegar até você, chegue levando paz, alegria, fé, avivamento, que a sua alma seja avivada. Você, homem, mulher, sejam avivados, sejam cheios da graça de Deus. Deixe Deus usar vocês mesmos, em qualquer lugar, aonde for, a qualquer tempo. Deixa Deus te usar, tá bom? Beijo grande no coração de vocês. Se Deus nos permitir, a gente se vê no próximo vídeo, tá? Fiquem com Deus. Tchau.